Ora, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Para mim é bom dia, para vocês poderá ser boa tarde ou boa noite. Este vídeo vai se chamar Sugestões coloridas para as estátuas. Pronto. Para quem tenha estado mais ou menos atento às notícias, há imensos países no mundo que querem e que sentem a necessidade de destruir estátuas, ok? E porquê? Porque essas estátuas, principalmente, estão associadas a memórias. E muitas vezes, se nós formos a pesquisar um bocadinho, reparamos que até algumas estátuas, não são todas, mas algumas estátuas realmente não representam o fio condutor da memória. Às vezes até o inverso, não é? Tipo aquela coisa lá do padrezinho, não é? O padre Vieira, que o gajo era anti, não é? Demonstrava-se anti o comportamento comercial da maioria dos portugueses na altura, não é? Entretanto, pronto, ele foi um defensor dos povos indígenas. Mas como ele está relacionado com a igreja, pronto, depois existem aqui outros fatores que entram também aqui, pronto, nesta mecânica, não é? É que parece que, pronto, a igreja só defende as pessoas quando as pessoas já estão a ser crucificadas, não é? Antes disso, está-se a borrifar completamente para elas. E portanto, nesse sentido, pronto, depois aparece a memória e a memória faz associações lógicas. Neste caso, continua a ser lógico. De qualquer modo, o que quero dizer é que qualquer estátua do mundo, okay, qualquer uma delas do mundo, as boas e as más, neste sentido da associação da memória, tem uma história. Portanto, tendo em conta que há imensa gente artista no sentido de saber desenhar e, portanto, pintar, e pessoas com um potencial criativo brutal, essas estátuas, em vez de serem simplesmente pintadas assim, somos contra ou sou a favor, que pronto, que isso é uma coisa que até eu com 5 ou 6 anos sei fazer, não é? Podiam associar uma expressão mais fiel à memória que ele deixou, que essa pessoa deixou, não é? E no fundo, mesmo que tenha sido uma coisa horrenda, há uma expressão artística associada. É que eu depois fico aqui nesta pergunta, não é? É uma pergunta assim, mais ou menos estúpida, e ao mesmo tempo não é nada estúpida. É que estamos aqui nós a discutir estas questões de memória associada a objetos artísticos. Portanto, foram escultores, pessoas que sabiam, não é, trabalhar a pedra. Não era a pessoa não se fez a si própria em pedra. Portanto, foi um outro artista qualquer. E a questão é, nós todos os dias, há mais de 10 ou 20 anos, não é? O cinema, seja da televisão, seja no cinema, não é? Nas casas de cinema, aquilo é só violência, mas só violência. Desde violência policial, violência de gangues, racismo, etc. Portanto, aquilo é constante. E portanto, estamos a queixar de uma pedrinha quando há um fluxo informativo constante, não é? que produz coisas iguais ou piores, nesta noção de que depois de prestarmos atenção há uma tendência de, caso nos sentimos identificados com aquela informação, ir ao encontro dela. A mesma coisa quando aparece lá aquela coisinha bonita lá do filme, não é? Do rapazinho que trazia uma coisa qualquer sobre a polícia. É o que eu disse no vídeo anterior sobre a polícia, sobre isso, que foi no vídeo dedicado à língua portuguesa, em que aquilo é uma frase, é só uma frase, não, aquilo não é um sentido de ódio. No fundo, depois vocês têm tipo a maior parte do cinema americano, principalmente, que alimenta-se disso.
Porquê é que não condenam os Estados Unidos? Sei que era bem. Porquê é que não condenam? Olha agora, o Fernando Pessoa foi condenado pelo Cabo Verde e Angola por racismo. E portanto, por causa de um poema que ele escreveu chamado A Mensagem. Foi o único poema dos vários centenas, quase milhares de poemas que o gajo tem, o único que o Salazar gostou e usou aquilo para uma coisa assim meio internacional. Aquilo ficou na memória e a associação é que depois tem uma piada. Agora Angola e Cabo Verde querem processar o morto. O morto não vale a pena processar o morto, amigo. O gajo está morto. Ele não vai pagar nada. Que querem processar o quê? Pelo menos processem, já que têm que escolher entre dois mortos, processem o gajo que usou, não é? Usou uma coisa para fazer outra. É a mesma coisa que os nazis. Os nazis usam uma estrela, não é? Aquela estrela suástica, que provém do hinduísmo. E no hinduísmo não tem nada a ver. A expressão associada àquela estrela não tem nada a ver com o fascismo. Processem os fascistas por usarem um símbolo que não é relativo à origem. Pelo menos é mais sensato. Agora, querem entre os dois mortos, Fernando Pessoa ou Salazar? Processem Salazar. Tem lógica. Contudo, mais uma vez, eu por mim, todas as estátuas do mundo e todas as coisas semi-brancas ou cinzentas ou pretas, quer dizer, não é nada preta, até aquelas estátuas assim meio tipo a do padre, aquilo é tipo azul escuro, não é? Mas por mim tudo bem. Pintam aquilo tudo feitinho e até lhe dão uma expansão associada àquilo que ele fez. É muito melhor. E pelo menos, já que a história não teve o cuidado de preparar a mente de que ia receber aquilo, é que depois lá está este problema. Nós estudamos a história em Portugal é tipo, nós é que somos os maiores. Nós fizemos tudo e mais alguma coisa e viva a festa. E depois, pronto, se alguns de nós tornámos-nos mais ou menos isso. Isto aqui é tudo nosso. Pronto. É assim. Porquê? Porque não houve uma preparação. E também a história também não foi fiel à história. Foi fiel à conduta que o próprio país produziu. Portanto, se nós fomos homicidas compulsivos, vamos dizer que o ato do homicídio compulsivo é algo heroico. Pronto. Isso é assim um bocado bizarro, hein?